Olá, pessoas! Bem-vindas a mais uma aula português em 5 minutos com a professora Rosi. E dando continuidade à nossa série Concordância Verbal, hoje falaremos sobre expressões numéricas aproximativas, ou seja, é o uso das expressões mais de, menos de, cerca de, perto de, mais um numeral. Então, como é que funciona nesses casos aqui, professora? Bom, nesses casos, gente, nós vamos concordar justamente com o numeral, tá? Na maioria deles. Vou mostrar aqui, por exemplo, mais de 1 quilômetro do asfalto ficou intransitável. Então, o que acontece? Mais de 1 quilômetro na tua cabeça aí, de repente, está pensando, uns 3, 4? Pode até ser, mas o que apareceu aqui foi a palavra um. Então, ela vai fazer com que o verbo fique no singular, tá bem? Então, não importa que na sua cabeça existam vários números aí, porque afinal de contas foi mais, né? Ok, pode até aparecer, mas o que a gramática vai admitir? Um numeral que está expresso aqui. Então, o verbo fica no singular aqui. Neste outro caso, mais de 3 quilômetros do asfalto ficaram intransitáveis, então o número expresso foi 3. Então, nesse caso, o verbo fica no plural, concordando com este número, tá bem? Então, mais de, cerca de, perto de, essas expressões elas vão ficar nulas, vamos dizer assim, e você vai prestar atenção nos números que estão expressos depois delas, tá bem? Aqui, ó lá, mais exemplo, ó. Ainda faltam cerca de 5 meses para a festa. Veja bem, cerca de 5 meses aqui é o meu sujeito. E eu vou considerar o número que está aqui, ó, 5. E aí o verbo fica no plural também. Ou seja, mesmo nos casos de sujeito pós-posto ao verbo, ou seja, de sujeitos que apareceram depois do verbo, você vai manter essa regra de colocar no plural o verbo seguindo o núcleo aqui, no caso que vai ser um número, tá? Que é o 5. Olha lá, menos de 20 deles continuam morando aqui. Menos de 20 deles. Não sei, de repente só tem uma pessoa lá? Ok, mas observa o número, é 20? Então é com ele que vai ser feita a concordância, tá bem? Vai ser sempre assim, professora? Vai ser sempre assim? Não, cuidado aqui, ó. Eu vou trazer 3 casos em que a gramática vai pensar de novo e aí ela pode mudar a forma de concordância, tá? Por exemplo, aqui, no mais de um diretor se acusaram de corrupção. Ó, mais de um diretor. Professora, mas é um aqui. Eu sei. Só que acontece, eu tenho um diretor aqui e eu tenho outro diretor aqui. E ambos estão se acusando de corrupção. Nesse caso, eu tenho uma questão de reciprocidade. Então, para quando eu tiver situações recíprocas dessa forma, então o verbo vai ficar no plural. Aí sim. Aí eu vou pensar na cena aqui, tá, gente? E não simplesmente no número que está escrito ali dentro do sujeito. Tá bem? Olha lá. No caso aqui, quando nós tivermos o cada um, tenha cuidado, né? Porque cada um geralmente vai ficar já com o verbo no singular. Mas aí eu tive aqui, ó, cada um dos envolvidos. Apareceu esse dos envolvidos no plural. E agora, José? E agora, José, que você vai manter esse verbo no singular. Cada um vai pensar, mesmo que eu tenha vários ali envolvidos, você vai pensar em um especificamente. E a ele você vai fazer a concordância com o verbo, tá? Respeitando a esse um que você está observando. Eu tenho várias cabecinhas aqui, mas me interessa só um. Então, cada um dos envolvidos será interrogado hoje, tá? E aí eu posso até ter aqui uma qualificação, né, de cada pessoa que está lá, né, no caso dos envolvidos. Porém, não vai importar. E por último, olha lá, mais de um economista, mais de um sociólogo defendem essa tese. Então, veja bem, apareceu lá no exemplo, né? Mais de um e já vinha o verbo logo em seguida, né? E esse verbo ficava no singular. Só que aqui eu vou ter expressões repetidas, ó, mais de um economista, mais de um sociólogo, tá? Aí como se eu somasse as duas, né? As duas pessoas aqui, ou as várias pessoas aqui.
e aí eu vou deixar esse verbo no plural. Então, quando a expressão mais de um estiver repetida, então eu vou deixar o meu verbo no plural, tudo bem? Porque aí eu vou entender que várias pessoas estavam ali fazendo essa ação, tá bom, gente? Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido na colocação em relação a essa matéria aqui, e na próxima aula a gente se vê. Até breve!